Boa tarde a todos, tudo bom? Me chamo João Marcos, sou pesquisador em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e hoje estamos iniciando o nosso primeiro vídeo oficial aqui do YouTube. Oficial, assim, como podemos dizer, de uma série de vídeos que vamos trabalhar, né? Porque eu já trabalhava aqui no TikTok, lá no TikTok, né, com vários vídeos que eu republicava lá no Instagram. E agora eu resolvi trabalhar de vez agora com a ferramenta do YouTube. Então, com isso em vista, eu vou trabalhar agora com vídeos longos, porque lá no TikTok, né, só me possibilitava vídeos curtos de 10 minutos. Com isso em vista, eu vou trabalhar com vídeos longos aqui, né, com o assunto de nossa temática, de nossa pesquisa, né, minha pesquisa aqui incorpora vocês como meus alunos, né, seria demonologia dentro do aspecto da filosofia. Filosofia demonológica, no aspecto assim, principalmente voltado a Gilles Deleuze e Félix Guattari, uma demonologia deleuzo-guattariana. Então isso teremos em vista um longo curso de demonologia, de filosofia, cujo conceito central será desde o início de minha pesquisa, lá do TikTok, lá desde antes do TikTok, na verdade, lá do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, e muito mais antes, que é o conceito de eterno retorno de Friedrich Nietzsche. Tendo isso em vista, vamos trabalhar o conceito de eterno retorno como centralizador da temática da demonologia aqui, como podemos dizer, na demonologia filosófica. Bom, o que isso indica nossos passos centrais a serem seguidos? Bom, como isso é um vídeo longo e tal, temos pausas sistemáticas aqui para fumar, como vocês estão vendo que eu estou fumando e tal. Então serão pausas sistemáticas aqui para um traguinho de cigarro. Em suma, como o nosso vídeo terá a temática aqui do demonologia, nós temos que definir o que é demonologia nos aspectos de nossa pesquisa. Demonologia, ao que concentra a nossa pesquisa, ela é voltada em dois termos centrais. Uma demonologia problemática e uma demonologia arquetípica. Todos esses assuntos eu já tratei lá nos vídeos do TikTok. Mas eu vou tratar aqui desde o início, desde a origem, desde o começo, aqui nesses vídeos, para tratar de um modo mais amplo e completo, abrangente possível, né, de todos os assuntos que eu tratei lá, de todos os aspectos da minha pesquisa. O que volta a minha pesquisa aqui? A dissertação de mestrado, que eu estou trabalhando, né, para abarcar a interseção entre esoterismo, ocultismo, com a filosofia acadêmica que temos aqui no Brasil, não somente no Brasil, mas a filosofia acadêmica, nós temos que em vista que predominante rege. Então isso vai ser uma jornada, né, de campos transversais, de domínios transversais, né, de disciplinas que vai trazer a gente aqui novos mundos e novas possibilitações aqui de conhecimentos e saberes. Então, o que entendemos por demonologia a nosso ver? A nosso ver. Demonologia nada mais é do que o aspecto questionante, do que o aspecto cogitante do próprio saber. Gilles Deleuze, filósofo de nosso foco de estudo, que ele citando Heidegger, se eu não me engano, na verdade, né? Só pensamos porque não pensamos. Então é só por não pensarmos que nós começamos a questionar. Então,
o aspecto da demonologia que nos concerne, que nos interessa, é esse grande questionamento, essa grande interrogação que sempre nos fazemos constantemente e reincidentemente. Perdão, achei que eu tinha ouvido um barulho, não era o demônio, mas talvez fosse alguém. Mas enfim, esse aspecto questionante, cogitante do pensar que fundamenta o próprio pensar. Demonologia nós entendemos como o que faz pensar, como o próprio aspecto do ponto de interrogação da filosofia. Então, demonologia é tudo que faz perguntar, tudo que nos faz sair do torpor triste e parado, o torpor estagnado do não pensar, para pensar. Vamos contar uma história. E se vocês me permitirem, me perdoarem a metáfora bíblica que seja, por mais filósofos que formos, né, sejamos, nós utilizaremos metáforas bíblicas, mitológicas, de lendas e tudo mais aqui em nossos cursos de filosofia aqui. Então, porque a mitologia ele é o campo mais aberto para fabulações positivas para entendermos a vida. E isso é um assunto que eu vou trazer muito mais para frente daqui a pouco. Daqui a pouco não, mas muito mais para frente. Enfim. Em suma, por que perguntamos o que temos que perguntar? Por que questionamos o que temos que questionar? Vai estar lá na Bíblia, em Gênesis, dizendo assim: o homem e a mulher, Adão e Eva, vão estar lá pacificamente, tranquilos lá em seu torpor, em sua tranquilidade de idiotez natural para com o divino, de uma certeza dada, de uma certeza estabelecida a eles, uma certeza jogada a eles desde a origem, desde seu nascimento, de que isso é isso e aquilo é aquilo. E pronto, acabou. Não obstante, virá sempre uma serpente muito astuciosa, muito maliciosa, muito astuta, né? Falar assim: por que, meu camarada? Por quê? Por que isso é isso e por que isso é aquilo? Se você se fixar no conhecimento já dado desde a origem, no conhecimento já estabelecido desde a origem, de que isso é isso e aquilo é aquilo, tu ficarás eternamente contente e satisfeito com o que o outro dá para você e não vai sair, né, desse, como dirá Deleuze, dessa imagem dogmática do pensamento. Essa imagem já dada de antemão a nós do que devemos aceitar desde sempre como algo predisposto que tem uma configuração já básica de pensamento e de planificação assim do que serve para nós e do que é certo para nós. Aí vem a serpente astuta ali, sempre vai ter uma serpente astuta. A serpente astuta ela é tão a priori, ou seja, tão originária quanto o próprio Deus que criou todas as coisas, e ela vai sempre funcionar como uma coisa que questiona em todas as coisas. Pois, mesmo que o mundo nos seja dado de forma originária, mesmo que nascemos no útero de nossas mães de forma dada, algo em nós como bebês, algo em nós como crianças, vai nos fazer questionar por que uma chupeta é uma chupeta, por que o dedo da mãe é o dedo da mãe, por que o peito da mãe é o peito da mãe, por que tal coisa, por que o alimento é tal coisa, por que tal coisa, e tudo, e tudo, e tudo. Algo em nós, originário, desde o nascimento, vai fazer-nos questionar tudo e todas as coisas.
algo em nós, originário, que somente o ser humano tem. O ímpeto natural de questionamento, que somente o ser humano tem. Somente o ser humano tem um instinto natural de questionamento. Nenhum outro animal tem isso. Não que saibamos, porque esse é outro questionamento que devemos fazer. Será que qualquer outro animal tem esse instinto de questionamento? Será que qualquer outro animal tem esse instinto de perguntar tal coisa, e outra coisa, e outra coisa? Ao que saibamos, todas as religiões e mitos do mundo conceberam uma entidade opositora à criação, ao instinto de criação perfeito e absoluto e luminoso e maravilhoso da origem do universo, como aquele que se opõe a essa ordem perfeita da originalidade, como aquele que questiona por quê? Por que isso é isso? Esse questionar configura a primeira oposição à ordem estabelecida, ao status quo e à verdade régia e dogmática de tudo que há. Nesse sentido, devemos dizer apenas o seguinte: o demônio, em que sentido que você quiser atribuir que seja, demônio aqui não digamos algo negativo. Em momento algum dizemos que o demônio é algo negativo. Demônio é, tal como a nominação das palavras em nossa pesquisa, não só em nossa pesquisa, mas linguisticamente dizendo, diabo, por exemplo, ou Satanás, se representam como opositor ou acusador. Acusador do quê? Acusador da tua verdade, que você se arroga o direito de dizer: eu sou o Senhor, eu sou o certo, eu sou o verdadeiro, e eu falo a verdade única, absoluta e verdadeira. Então, Satanás ou diabo será tão somente a imagem daquele que se opõe à verdade estabelecida. Aquele que fala contra aquele que se diz no direito de palavra de dizer que eu sou o único a dizer alguma coisa que tem verdade, valor de verdade. Então, Deus, nesse sentido, se coloca como: eu criei você. Imagem do pai, por exemplo, na psicanálise. Imagem do pai. Eu dei a você a verdade, a luz, a vida, e eu tenho o direito de dizer que você é o único, eu sou o único, perdão, eu, como pai, sou o único que tenho o direito de dizer o que você deve fazer a partir de então na tua vida. O diabo, por contanto, ele vai sussurrar no ouvido do filho e falar: por que você tem que ouvir esse caralho desse cara aí? Por que você tem que dar ouvidos esse fanfarrão do seu pai, se você pode seguir 1 milhão de outros caminhos possíveis que o mundo te dá? Hein? Pense nisso. Mesmo que Deus, num sentido religioso que seja, perdão, num sentido religioso que seja, tendo em vista o livre-arbítrio que os cristãos concebem, por exemplo, que o cristianismo adora dizer que Deus dá. Mesmo que Deus conceda o livre-arbítrio, se ele concebe o livre-arbítrio, então o homem tem a total liberdade para não querer o caminho de seu pai. Pardon. Então, por conta disso, ele não vai seguir o caminho estabelecido desde a origem. Então, uma linha reta vai, por conseguinte, se ramificar em duas. E aí, em cada linha reta que se ramifica essa linha reta, o homem vai falar assim: por que eu tenho que seguir essa outra linha reta da qual a linha reta que a princípio se ramificou?
eu tenho uma infinidade de caminhos a qual eu posso seguir como homem. Se o livre-arbítrio do qual meu pai supostamente me deu, mas do qual, segundo o religioso devoto dele, que aí é o problema, aí mora o problema. Não é o pai que deu o livre-arbítrio, mas sim o religioso devoto, como, por exemplo, no caso da devoção cega que incide em fixar a visão nessa luz. Pensemos por um princípio assim nietzschiano da coisa. O Apolíneo Dionisíaco. Apolo é o deus das profecias. É o deus das profecias, é o deus das previsões, é o deus daquilo que virá. Seus ritos religiosos incorporavam previsões do futuro, vidências e tudo mais. Prever o futuro é trabalho de todo e qualquer deus. A vidência, a profecia, se incorpora em todo e qualquer tipo de entidade. Tanto uma que nós vamos ver daqui a pouco, que se incorpora tanto num sentido assim, muito próximo ao dionisíaco e ao Dioniso, ao deus Dioniso. Mas enfim, se você fixar muito seriamente, muito determinadamente, muito de modo muito duro, numa das profecias de Apolo, o que vai acontecer, você desvia os olhos de tudo que pode acontecer ao redor. Assim você não dá atenção a todos os outros caminhos que você pode fazer daquele único caminho que Apolo te prevê. Porque ele te prevê um caminho para te dar alternativas para fazer. Se você fixar o único caminho que ele te prevê, você não olha ao redor os outros caminhos que ele te dá como alternativa para fazer. Porque ele te prevê um acontecimento, mas ele te abre um leque infinito de possibilidades para evitar ou alcançar possibilidades diferentes, caso essa previsão seja negativa, para você fazer diferente. Se ela for positiva, ele te dá um leque infinito de coisas que você deve fazer para alcançar esta coisa que ele te prevê. A previsão não é fixa. O tempo não é fixo em si mesmo. O tempo, ele é maleável. O tempo é como o ouro. Por exemplo, o sol, ele é a imagem figurativa do deus Apolo. Como o sol, como a luz dourada do futuro. A luz dourada do que virá. Luz dourada do advindo. Tal como o ouro, o metal mais maleável. Não é só a previsão, sabe? Devemos só fixar a meta. Não é um aço, um pedaço de ferro redobrado várias vezes até se tornando um aço duro e não maleável. Não, é um ouro maleável que pode ser dobrado várias vezes até ser encaminhado ao caminho certo, até ser encaminhado ao rumo certo. Então, o ouro, ele é um metal propício para pavimentar o caminho da vida vindoura, porque ele é o metal para a vida positiva da previsão. Já Dioniso, por exemplo, ele representa o passado daquele que veio e foi. Mas ele representa também a obscuridade do futuro, que mesmo que o sol tenha seu lado luminoso, ele tem uma outra contraparte que é a noite. Aquela contraparte daquilo que a gente não vê. O sol da obscuridade, por exemplo. O sol da meia-noite. Tal como Deus Kepri, lá dos egípcios. A gente não sabe o que será. Um sol do renascimento. Porque pela noite do que passou, a noite dos sacrifícios, a noite das festanças, a noite dos bacanais de Dioniso, podemos dizer assim, a noite de tudo que nós
expurgamos de nós, através de nossas energias, podemos dizer assim, anímicas, do grande sabá de Dioniso, a grande energia de força conduzida a seus ritos satíricos, ainda assim conduz a uma noite de renascimento. A noite do sol da obscuridade, do Deus Képrio, o Deus escaravelho. O Deus que ainda assim conduz a uma fertilização da terra. Daí que podemos configurar esses dois deuses, Apolo e Dioniso, como facetas diferentes de um mesmo Deus, distante, estrangeiro, diverso daquela terra grega ali, aquela terra tão centrada na lógica, na razão, que mesmo que Dioniso seja um deus bárbaro à vista dos olhos gregos, ele ainda assim traduz muita coisa que vem de outra terra. Há uma coisa que vem de outra terra, por exemplo, da Ásia, da África. E o Apolo, dos gregos, ele nada mais é do que uma apaziguação ainda maior disso. Porque tem deuses diversos de outras regiões que trazem características ao Dioniso grego que já são anteriores. Por exemplo, o Sabásio, dos frígios, os trácios, já é uma versão anterior do Dioniso. Mas esses deuses nada mais são do que outras máscaras para deuses antigos, anteriores ainda. Podemos até mesmo conjecturar facetas, podemos dizer assim, históricas, arqueológicas, mais antigas a esses deuses. Que tal podemos dizer aqui, o deus Baal? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no deus Baal. Deus Baal ninguém mais era do que o deus das tempestades, das colheitas, da fertilidade, dos cananitas, dos fenícios, dos ugaríticos. Ele era da região lá da Palestina, foi incorporado ao panteão grego por migrações, por transversalidades ali, principalmente ali dos filisteus, mas por muita transferência de cultura, principalmente na Ásia e ali para a África, né? Principalmente para o norte da África, ali em Cartago, com Baal Amon, que era o deus Amon, se incorporou aspectos desse deus Baal, que era principalmente considerado Baal Haddad, que era o deus do ciclo de Baal Haddad, que era um deus de um ciclo de nascimento, criação, derrota como que eu posso dizer, do caos aquático, depois da construção de seu templo e depois de vitória sobre a morte. E aí ele foi se transferindo a característica para diversos outros deuses da região. Baal, ele tinha noções, características e singularidades que influenciaram diversos deuses da região. Muito possível ele foi influenciado pelo deus Marduk dos mesopotâmicos. A história é muito semelhante, da qual o arquétipo, por exemplo, da entidade deriva muito propriamente de Marduk. Então é muito próximo essa noção de Marduk ali dos mesopotâmicos, que derrotou Tiamat, o grande dragão originário do caos aquático. Tal como Baal derrotou a entidade Yan, o dragão aquático originário do caos. Perdão pela pausa, gente. Tava passando um carro de ovo aqui na rua, então o barulho atrapalhou, mas enfim. Até me esqueci brevemente do que eu estava falando, de Baal, como um deus que derrotou o caos aquático, construiu seu templo no Monte Zefon e venceu a morte. Bom,
podemos dizer o seguinte: Baal era um deus que influenciou os deuses gregos, Cronos e Zeus. Ele foi ramificado, podemos dizer assim, em 3 deuses, após a vitória de Zeus sobre Cronos. Porque o próprio mito de Baal configura isso. A vitória de Zeus, de Baal sobre um deus anterior a ele, né? Por exemplo, no mito de Baal, do ciclo de Baal, ele é confrontado por uma pretendente do deus El, que era o antigo governante do cosmos, o trono do cosmos, né? Que era o deus Ian, a besta aquática. Que ele era o novo pretendente ao trono. Ian era o favorito de El. E no caso, Baal derrota Ian e El se abstém. Daí Baal constrói seu templo, busca a permissão de todos os outros deuses para construir seu templo no Monte Zefon. Isso lembra muito a origem lá da construção do Monte Olimpo, né, da casa de Zeus, como uma das facetas de Baal. A primeira faceta da vitória de Baal sobre o caos aquático, invista-se a ideia de Baal como Poseidon, ou seja, governando os mares. E a terceira passagem, que é Baal vencendo a morte, o deus Mot, a própria morte encarnada, que é o deus da própria morte. Ele é derrotado pela morte, mas ele é ressuscitado pela deusa Anat, sua consorte. Então a deusa Anat derrota a morte e faz o corpo de Baal ser refertilizado sobre a terra e ser ressuscitado. Então isso implica também, novamente, a terceira persona dos deuses filhos de Cronos, seria Hades, aquele que governa o submundo. Deste modo, Baal ele governaria os 3 terrenos, os mares, os céus e o submundo. Que Baal, propriamente dito, é um deus do trovão. Ele é tido como propriamente um cavaleiro, o epíteto de cavaleiro das nuvens, ou deus do trovão, deus das tempestades. Ele representaria, basicamente, a interseção dos mitos lá da região lá da Ásia, aos gregos, como influência ao deus Cronos, né? Como deus da fertilidade, deus dos campos e tal, como representado lá pela foice, né, das colheitas. Tripartido em 3 deuses, né? Poseidon, Zeus e Hades. Não obstante, ele ainda assim, né, representaria muito posteriormente um mesmo deus sincretizado, né, dos deuses egípcios com os deuses gregos, que era Serapis, que é os deuses Osíris, com Apis, que é um deus do submundo, Osíris, um deus morto, sacrificado, e que se tornou deus do submundo, com Deus Apis, que é um deus touro, um deus das colheitas e tudo mais, sincretizados, né, que representariam o deus Hades, ou deus do submundo. Osíris e Apis seriam Serapis. Representariam Serapis, que representariam a mesma coisa que o deus Serapis, ou Hades, do submundo. Ele sempre vem acompanhado de seu cão Cérbero, de 3 cabeças. As 3 faces de Baal, assim, representariam muito claramente as 3 faces do Baal, ou Baal goético, lá do Grimório Ars Goetia, e da sua figuração lá no Dicionário Infernal de Jacques Collin de Plense e de Louis Breton. Na Goécia, Baal ele é representado figurativamente, né, com uma cabeça de gato, uma cabeça de rei, uma cabeça de sapo sobre o corpo de uma aranha. Por que estamos falando tanto de Baal aqui, nessa nossa vídeo introdutório sobre demonologia, nessas questões gerais sobre demonologia? Porque Baal, ou Baal, ele é o primeiro rei do submundo. Ele que governa a passagem do ser humano
caso queira se integrar a um tipo de imersão aos espíritos dos não nascidos da Goécia. Todos esses espíritos não nascidos, como eu vou explicar em vídeos posteriores, são espíritos de entidades que sempre estiveram aqui, pois são não nascidos. Mas Baal, como rei do submundo, primeiro rei do submundo, ele governa a passagem do inconsciente a esses estados mais primitivos da consciência, do inconsciente ou do subconsciente. Então ele é a primeira chave. Então é necessário passar por ele. Bom, hoje, nesse vídeo, a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai trazer mais informações sobre Baal, Bael, Dioniso, Apolo, entre outras questões. Porque esse vídeo ficou bem longo, 30 minutos de vídeo. E eu acho que eu trouxe informações suficientes sobre uma introdução à demonologia aqui e mitos para abarcar novas questões. Próximo vídeo nós traremos mais informações sobre Baal, relação próxima com Dioniso, Cronos, Zeus e entre outras deidades, tanto do panteão cristão, panteão não, né? Monoteão, né? Podemos dizer assim, se é possível esse nome, entre outras questões. Enfim, por hoje, por agora, ficamos por aqui. E logo mais voltamos com mais questões de demonologia. Porque o nosso curso de demonologia não invista somente demonologia abstrata, no sentido de problemática. No próximo vídeo eu vou explicar melhor o que é demonologia abstrata ou problemática e demonologia arquetípica. Neste vídeo eu trouxe um apanhado dos dois tipos de demonologia, ou seja, a problemática e da arquetípica. Então eu trouxe um apanhado dos dois tipos. A demonologia como condição de pergunta e a demonologia como condição de resposta. Ou seja, a demonologia como condição de silhueta e a demonologia como condição de visualização da imagem do desenho. Logo mais voltamos com mais vídeos. Muito obrigado. Por favor, curtam, comentem e assinem o canal. Ficamos por hoje. Muito obrigado.